Então tá, pessoal, vamos lá. Nós trabalhamos o conteúdo, então, de tomografia, né? Fizemos nossas avaliações a respeito do conteúdo de tomografia e hoje, então, partimos para o conteúdo de ressonância magnética, certo? Bom, antes de começar, então, a falar sobre ressonância, propriamente dito, o que eu tenho que avisar vocês é que esse conteúdo ele é um pouco mais difícil, isso ao meu ver, ele é um pouco mais difícil em relação ao conteúdo de tomografia. Tá? Por quê? Porque existem alguns aspectos físicos que fazem com que a gente tenha que ter um pouco mais de atenção a respeito do assunto. Tá? E isso faz com que a gente precise, então, prestar mais atenção em alguns detalhes de como funciona exatamente uma ressonância, né? E todo o processo de formação da imagem dele, que é totalmente diferente da tomografia ou do raio-x convencional. Né? Então, tudo que nós estamos acostumados a trabalhar, raio-x convencional, tá? Tomografia, tá? Aqui a gente tem que esquecer grande parte desse assunto. Tá? Então, nós não vamos conseguir trazer, que nem na tomografia, que a gente trazia alguns aspectos físicos do raio-x convencional, né? Tanto que tem um tubo de raio-x lá na tomografia, então semelhante ao convencional, aqui nós não conseguimos fazer dessa maneira. Né? Então, na ressonância, o processo de aquisição da imagem ele é completamente diferente da tomografia e completamente diferente de qualquer outro método de diagnóstico, certo? Beleza? Então tá, vamos começar então sobre o nosso conteúdo. Eu não sei, né? Eu sei que esse conteúdo está na apostila. Pega aí direitinho o conteúdo para a gente poder começar a trabalhar e seguir pela sequência do material. Beleza? Bom, vou começar a colocar então aqui o nosso conteúdo para que a gente possa então começar a trabalhar. Bom, aqui então temos nosso conteúdo de ressonância magnética. Bom, o que nós vamos trabalhar a respeito do conteúdo de ressonância magnética? Primeiro, quais são as aplicações clínicas desse material, né, desse método de diagnóstico? Bom, primeira coisa que falaria, né, como já sabemos, a radiologia convencional, né, e a tomografia utilizam radiação ionizante para obter uma imagem, certo? Porém, isso é diferente na ressonância magnética, né? Fala logo a seguir ali que a ressonância magnética vai utilizar então um campo magnético e uma radiofrequência para obter essa imagem. Então, pelo fato da ressonância não utilizar radiação ionizante, ela então é considerada mais segura, certo? Então, esse é um dos principais pontos relacionados à ressonância. Tá? Ele é completamente diferente do raio-x convencional e tomografia, por consequência, porque ele vai utilizar campos magnéticos e radiofrequência para obter a imagem. E então, pelo fato de não ter radiação ionizante, a ressonância magnética ela se torna mais segura. Cuidado, ela é mais segura em alguns aspectos. Tá? Nós vamos ver mais adiante a respeito de alguns detalhes que podem fazer com que seja até bem perigoso a ressonância. Tá? Mas depois a gente vai falar com toda calma, mas fazendo só a comparativa do raio-x convencional, tomografia e a radiação ionizante, ela então, por consequência, a ressonância ela é muito mais segura. Tá? Bom, quais são os princípios físicos então da ressonância? A ressonância então vai utilizar campos magnéticos e ondas de radiofrequência para obter essa imagem que a gente tinha comentado agora há pouco. Tá? A ressonância então ela tem por base o movimento giratório de um núcleo específico, tá? Que ele está presente no osso, na gordura, no músculo, e pensa em qualquer estrutura anatômica. Pensa numa estrutura, não importa qual, ela vai ter então esse núcleo específico, certo? Bom, a representação da imagem, então, ela é apresentada de acordo com o número de núcleos de velocidade e que esses núcleos então acabam se recuperando, né? Tendo em vista o estímulo dessa onda de radiofrequência pelos campos magnéticos, tá? Então, o que acontece? A imagem, tá? A imagem aqui, deixa eu voltar para mim.
Deixa eu voltar para ficar mais fácil. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu colocar isso aqui para ficar mais bonitinho. Aí. Então, assim, o que acontece? A imagem, ela é obtida, então, por meio de um próton, né? Na verdade, ali, né? de um composto. Esse composto faz com que, então, toda e qualquer estrutura anatômica, pensa em qualquer uma delas, vai ter esse composto. Eu não estou falando agora ele, porque eu quero falar em determinado momento. Tá? E isso faz com que, então, eu tenha a imagem de acordo, então, com o giro desse meu átomo, tá? Que vai ser diferente em determinadas estruturas. Né? Então, por exemplo, vou pegar aqui a minha caneta, só para poder usar como referência. Tá? Então, por exemplo, eu tenho no osso eu tenho um estímulo giratório, né, de uma determinada rotação. Tá? No músculo eu vou ter uma outra rotação. Na gordura, uma outra rotação. Essa variação de rotação faz com que eu obtenha a minha imagem, certo? Como lá no raio-x convencional nós tínhamos a questão da atenuação, lembra, né? Cada estrutura absorve uma quantidade de radiação, e aí essa quantidade que a estrutura absorveu dá, por consequência, uma tonalidade de cinza na imagem. Não importa se é raio-x convencional, tomografia, não interessa. O princípio é o mesmo, tá? O que acontece? Funciona dessa maneira. Então, o raio-x vem, a estrutura absorve uma quantidade de radiação, o que sobrar vai para o detector, vai para o filme, vai para onde for. Tá? O que acontece? Isso gera, então, por consequência, uma tonalidade de cinza. Ou seja, aquele tom de cinza é uma estrutura anatômica. Como na ressonância não tem essa interação da radiação com a estrutura, tá? Faz com que, então, eu tenha uma maneira diferente de abordar esse conteúdo, uma maneira diferente de obter essa imagem, que é pela rotação do átomo. Né? Então, eu vou aplicar um campo magnético e uma radiofrequência. Esse campo magnético vai fazer, né, o giro desse meu átomo. Se for um átomo presente no osso, ele vai girar de uma maneira. Se esse átomo for presente, por exemplo, na água, ele vai girar de outra maneira. E essa variação de giro desse átomo, depois nós vamos conversar exatamente sobre isso, ponto a ponto, faz com que eu obtenha a minha imagem, tá? Que dá a minha ressonância. O que é uma ressonância? Ressonância é eu entrar numa mesma frequência de um determinado objeto. Tá? Por exemplo, aquelas cantoras, né, que fazem uma taça de vidro quebrar. Né? Duvido que alguém nunca tenha visto isso. Na boa. Tá? Eduardo, eu não vi. Procura lá cantor que faz uma taça quebrar. Tá? Por que essa pessoa consegue fazer com que essa taça quebre? Tá? Esse vidro quebre? Simplesmente porque ela emite um som, né, que faz uma ressonância com o vidro. Entra numa mesma frequência do vidro e isso faz com que ele quebre. Certo? Então, isso é uma ressonância, é ter a mesma frequência, obter a mesma frequência, certo? Então, é assim que funciona a obtenção de imagem. É assim que eu vou conseguir ter uma imagem em ressonância magnética, certo? Bom, vamos voltar lá para o nosso conteúdo para a gente continuar a falar. Vamos lá. Então, beleza. Então, olha só. Então, até aqui tudo bem, né? Movimento giratório desse núcleo que faz com que eu veja, né, osso, gordura, músculo, etc., qualquer estrutura anatômica. Pensa numa estrutura, vai ter, né, eu vou conseguir obter a visualização dela. Tá? Beleza. Bom, o próton, então, possui um movimento aleatório, né? Esses prótons normalmente vão possuir um movimento aleatório e um movimento de rotação também aleatório, tá? Como o nosso organismo não tem campo magnético, então, como o nosso organismo não tem campo magnético, o campo magnético do aparelho faz com que o hidrogênio, que é então o nosso próton, tá? Então, o hidrogênio é uma estrutura
né? É um átomo que ele está presente em todo o nosso corpo e então pelo fato do hidrogênio ele ser muito leve, né? O número atômico dele, se eu não me engano, é 1, né? Muito leve, então e presente em qualquer estrutura anatômica, pensa numa estrutura qualquer, ele vai estar presente. O hidrogênio é usado então como base para poder ter a formação da imagem, tá? Então, o campo magnético, ele vai atuar diretamente no hidrogênio, que vai se alinhar, né, paralelamente ou antiparalelamente ao campo e, por consequência, então, vai realizar uma rotação que é induzido por esse campo magnético, certo? Então, deixa eu voltar para mim aqui para a gente poder falar um pouquinho mais a respeito, só para explicar bem alguns detalhes. Bom, então assim, o que acontece? O hidrogênio é um composto, né, é um átomo presente em todo o corpo humano, não importa qual é a estrutura, ele vai estar presente, por isso que eu tenho uma qualidade de imagem de ressonância absurda, né, eu consigo ver estruturas anatômicas que em outros métodos diagnósticos eu não consigo ver, tá? Por se tratar então de pegar não apenas uma atenuação da radiação, mas sim pegar um hidrogênio, um composto, né, um composto presente em todos os órgãos, em todos os tecidos, qualquer estrutura, da pele, da parte mais superficial, pele, até a parte mais interna, a gente tem esse átomo presente. Então, é por isso que ele é utilizado, além de ser um átomo extremamente leve, né? Fácil de ser manipulado, fácil de ser trabalhado também. Não adianta pegar um composto mais pesado, que eu vou ter que aplicar uma ressonância muito maior, muito mais forte, para que ele aconteça alguma coisa com ele, né? Por isso que o hidrogênio também tem essa facilidade, certo? Bom, então aqui, o hidrogênio, então, ele vai, a ressonância, ele vai entrar, né, o campo magnético, né, e a radiofrequência vai entrar em contato com esse átomo, né, então vai interagir com esse átomo, e esse átomo, então, ele vai se modificar. O que acontece? Tem uma explicação mais a seguir, mas só para explicar direitinho, tá? Normalmente o átomo, vamos imaginar, o átomo ele está nessa posição, tá? O átomo de hidrogênio, de boa lá, de boa, tá? E o que acontece? Quando a gente aplicar, então, uma radiofrequência dentro do nosso campo magnético, ele vai mudar de direção. Ele vai mudar de direção, ou seja, ele está de boa, daqui a pouco ele, opa, né, apliquei e ele fica preso numa posição. Nessa posição ou nessa posição, tanto faz. Tá? O que acontece? Ele vai ser paralelo ou antiparalelo ao fluxo de ressonância, né? Ao fluxo de radiofrequência. Tá? Então, o que acontece? Se a radiofrequência ela vem nessa direção, por exemplo, está nessa direção, o átomo que está aqui, ele fica nessa direção também. Ó, quem é que apareceu ali? Só para incomodar. Tá? Então, ele está nessa direção, né? O campo magnético está aqui, certinho, depois eu vou mostrar como é que funciona, e o átomo está aqui. Quando eu aplicar a ressonância, ele vai fazer esse movimento, ele vai ficar preso paralelamente ao campo magnético. Tá? Tem uma ilustração que fala sobre isso, mas só para explicar, que eu gosto de explicar dessa maneira. Tá? Ou ele pode ser paralelo ou antiparalelo. Tá? Então ele pode ficar na mesma sequência, na mesma linha, ou ao contrário, certo? Vamos voltar lá para a gente poder ver direitinho como é que funciona. Para aí. Vamos lá. Então aqui. Então já sabemos, né, que nossa molécula, né, então, de hidrogênio, ela vai ser trabalhada, né, então ela vai ser aplicada uma ressonância, uma radiofrequência, para poder, então, ter essa obtenção de imagem. Tá? Depois a gente vai explicar como é que funciona essa obtenção de imagem. Bom, vamos resumir aqui rapidinho, só para a gente continuar. Então, ali, ó, resumindo. Ressonância, então, atua através de um magnetismo,
né, do próton, influenciando principalmente os átomos com carga ímpar, ou seja, 1, tá? que é a carga atômica do hidrogênio. A principal interação, né? A principal interação do campo magnético por meio, então, do hidrogênio. O hidrogênio será a estrutura que vai fazer com que eu consiga obter uma imagem, pelo fato de ser abundante no corpo humano, e isso, então, facilita identificar ou visualizar estruturas mais precisas, certo? O hidrogênio, então, possui apenas um próton, isso possibilita, então, por consequência, o movimento o movimento magnético, né, mais amplo, um movimento magnético mais fácil. Como ele é leve, um pouco de radiofrequência que eu aplique, vou conseguir ter um resultado. Se for numa estrutura que tem um número atômico de 20, né, esse átomo ele é mais pesado e isso faz com que eu necessite de mais ressonância, necessite de mais radiofrequência e mais campo magnético para poder fazer com que aquele átomo ele se mexa. Né? Então, por isso o hidrogênio, além de ser abundante, ele é extremamente leve e fácil, então, de manipular e, por consequência, obter a imagem. Tá? E aí, por consequência, aqui no finalzinho, né, o hidrogênio está presente em todo o corpo humano. Então, resumindo até agora, é isso que a gente entende, né, no iniciozinho aqui a respeito do conteúdo de ressonância magnética, certo? Bom, continuando então. Algumas coisas nós precisamos saber a respeito de simbologia, tá? O que nós temos então? Primeiro, campo magnético. Esse campo magnético é medido em Tesla, tá? Esse campo magnético, deixa eu usar um apontador aqui. Esse campo magnético é medido em Tesla, tá? Então, todo campo magnético será medido em Tesla, certo? E aí, então, começamos a ter umas variações de equipamento, por exemplo. Nós temos equipamentos de 0,5 Tesla. Nós temos equipamentos de 3 Tesla. Né? Então, quanto maior o número, mais intensa é esse campo magnético. Tá? Por consequência, melhor é a qualidade. Tá? Além disso, então, nós temos nosso vetor de magnetização. Nosso vetor de magnetismo, né, magnético, que é o B0. Tá? O que é o B0 para nós? O B0 é no momento que eu aplico a ressonância, aplico a radiofrequência, ele entra em B0. Tá? Depois eu vou ter uma ilustração a respeito do assunto. Tá? Então, B0 então, é o vetor magnético. E aí depois nós temos o VME, que é o vetor de magnetização efetiva, ou seja, o VME ele me dá a quantidade de prótons que foram influenciados. Tá? Então, o B0 ele vai dizer que a partir desse ponto, né, ele já está magnetizado, já foi aplicado a radiofrequência e o átomo está em B0. Tá? O B0 não é antes de aplicar a ressonância, aplicar a radiofrequência. Tá? Eu apliquei a radiofrequência e ele fica no estado B0. Tá? E o vetor de magnetização efetiva é exatamente quantos prótons foram influenciados quanto a isso. Quanto mais prótons influenciados, mais, né, mais informação eu tenho e melhor será a minha imagem. Então, por consequência, o B0 e o vetor de magnetização efetiva são a base da ressonância magnética, certo? Então, esses dois pontos, essas duas informações, B0 e o VME, são os principais pontos, né, as principais informações para a gente poder trabalhar com ressonância, certo? Bom, como é que vai funcionar então o processo aqui? Ele é dividido em 2 passos, tá? Então, primeiro ele é dividido em 2 processos, certo? Para a gente poder entender como é que funciona eu trabalhar com o hidrogênio para obter a minha imagem. Tá? Então, primeiro, a molécula de hidrogênio ela vai se alinhar a favor ou contra o B0. Tá? Deixa eu ver se tem alguma aqui.
esse é o movimento 1. Então, o que acontece? Inicialmente, aqui, as moléculas de hidrogênio, elas estão desalinhadas. Cada uma está mirando para um lado, certo? Então, ou seja, aqui em nenhum momento teve ou não tem aqui, né, a aplicação de ressonância ou a aplicação de radiofrequência, certo? Então aqui elas estão, né, como a gente nesse momento aqui, a gente está vendo o vídeo, fazendo alguma coisa e tudo mais e tal, as moléculas estão nesse sentido, cada uma, né, numa direção. Quando eu aplico então uma radiofrequência, essa aqui é o meu campo de radiofrequência, tá? Então, por consequência, quando eu aplico esse meu campo, ele entra em B0, certo? Quando ele entrar, então, em B0, eu vou ter todos esses que estavam desalinhados, eu tenho agora eles alinhados, paralelos, ou seja, se a setinha para cima, eles setinha para cima, estão paralelos. E também nós temos os antiparalelos. A setinha está para cima, mas esses aqui estão com a setinha para baixo. Isso acontece, né? E isso a gente consegue, então, ter uma diferença aqui na aplicação, tá? Porque está aqui, ó. Esses que estão paralelos, estão com a setinha para cima, conforme essa seta grande, eles têm baixa energia. Então, eles são mais fáceis de manipular, são mais fáceis de trabalhar. Os que estão antiparalelos, ou seja, essa setinha está para cima, mas esses estão com a setinha para baixo, eles têm mais alta energia. Eles são mais eu preciso de mais energia para que energia no sentido mais radiofrequência, mais campo magnético, para que estes fiquem no mesmo sentido, né? Fiquem com a setinha para cima, tá? Isso não quer dizer que seja um problema, tá? Mas a gente vai sempre trabalhar com os que têm baixa energia para ficar mais fácil, né? Que é a maioria, para ficar mais fácil de poder trabalhar, tá? Então, esse é o movimento 1. O movimento 1 faz com que os átomos de hidrogênio que estão desalinhados, quando aplicado campo magnético, né, e radiofrequência, eles fiquem alinhados, fiquem na mesma linha. Agora não é cada um direcionado para um lado, é tudo para o mesmo sentido, né? A maioria para o mesmo sentido do B0, né, que é seta para cima, a maioria com seta para cima, que são os paralelos, e alguns com a seta invertida, né? O B0 está para cima, alguns com a seta para baixo, e aí são então os antiparalelos, né? Que tem uma energia um pouco maior, certo? Então aqui, quanto maior for a potência do meu equipamento, mais moléculas então irão se alinhar, né? E maior será, então, por consequência, a emissão de sinal, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho um equipamento de 3 Tesla, né, que é um equipamento muito forte, isso faz com que eu tenha, por consequência, mais moléculas alinhadas. Lembra que eu comentei agora há pouco que esses aqui eles têm alta energia e, por consequência, eles precisam de mais campo magnético e mais radiofrequência para ficar iguais a esses aqui? Bom, o equipamento mais forte, então, por exemplo, um de 3 Tesla, ele faz com que estes aqui fiquem no mesmo sentido deste. Dessa maneira, então, eu tenho mais informação. Cada átomo desses vai me dar uma informação. Então, aqui eu tenho 5 informações para ver. Se eu aplicar um campo mais forte, eu vou ter mais esses aqui para poder enxergar corretamente, tá? Então, quanto mais forte, mais átomos são atingidos, e isso faz com que, então, eu tenha uma melhora na minha imagem, tá? Na diferença dos vetores, então, os vetores paralelos e antiparalelos vão resultar, então, na imagem, tá? Então, eu aplico uma ressonância. Deixa eu voltar para mim aqui, só para a gente poder ter uma
poder falar algumas informações. Então, olha só. Então, de novo, tá? Eu aplico uma ressonância, aplico uma radiofrequência, a outra lá, a outra. Eu aplico uma radiofrequência, tá? E dessa maneira, então, agora vocês vão ficar olhando para ela aqui, né? Aposto. Para cá. Aí, pronto. Tapei ela, ela para de chamar a atenção de vocês. Então, assim, aí ela sai do campo de visão de vocês não ficam observando ela que ela está de palhaçada. Então, olha só. O que acontece? Eu tenho, então, um átomo, de novo, tá? Isso é importante a gente entender, tá? Eu estou repetindo, mas é importante a gente entender, tá? Eu tenho o átomo ele está numa direção qualquer, e eu tenho um campo magnético, certo? Apliquei o campo magnético e radiofrequência, ele fica no mesmo sentido. A gente acabou de ver isso, certo? O que acontece? Esse átomo aqui, ele é esse átomo que vai me dar a minha imagem, vai permitir que eu tenha uma imagem, certo? Depois nós vamos entender como isso acontece. São passos, né, que são seguidos para obter a imagem, certo? Então, inicialmente é isso. Campo magnético, aqui o átomo de boa. Quando eu aplicar o campo magnético e a radiofrequência, ele fica no mesmo sentido ou antiparalelo, tá? Então, tanto faz, certo? Quando ele ficar no mesmo sentido, eu consigo ter uma imagem melhor, né? Quanto mais no mesmo sentido, mais imagem ou melhor será essa imagem, tá? Então, por enquanto, é isso. Bom, deixa eu colocar aqui, vamos para o segundo passo. Então tá, aí nós temos então o segundo passo, que é a precessão. O que é a precessão, então? É o segundo movimento da molécula. Então, mas qual é o primeiro? O primeiro é entrar em B0, né? Lembra que a molécula, ela estava, então, num sentido qualquer, né? Vamos voltar aqui, ela estava num sentido qualquer, aplicou ressonância e radiofrequência, ela ficou alinhada. Esse é o primeiro movimento, ele entra em B0, certo? Então, todos esses átomos aqui estão em B0, ou seja, no mesmo sentido do campo magnético, tá? O segundo movimento, então, é a precessão, que é um movimento circular desse átomo, tá? E a frequência de precessão é a velocidade, então, do VME, que a gente já viu, que é o vetor de magnetização efetiva, né? Oscilando em torno do B0. Tá? Aqui isso é medido em Hertz. Tá? Então, aqui, só para mostrar. Esse aqui é o segundo movimento, que é o movimento de precessão. Tá? Então, nós temos o átomo ali o átomo seria esse peão, tá? E ele fica girando, né? Girando normalmente, tá? Só que esse outro giro que está em vermelho, ele fica girando aqui, é o meu giro de precessão, tá? E é esse giro de precessão aqui, essa frequência, que vai me dar então a precessão. Deixa eu esperar sair dali. A precessão é o que dá então a diferença de contraste na imagem, tá? Então, vamos voltar para mim, que aqui a gente tem que entender bem como é que funciona esse movimento. Calma aí. Então, olha só. Então, assim, de novo, campo magnético e tal, de boa, aqui está o átomo de boa, aplicou radiofrequência, ficou em B0, primeiro movimento, certo? O que acontece? Quando ele fica nesse movimento aqui, ele já começa a fazer esse giro aqui, ó. Ele está girando, né? Ó, ele está girando, coisa da cachorra. Ele está girando aqui, certo? Ele fica girando, só que ele está fazendo esse giro aqui, ó, que nem a gente viu agora há pouco ali do peão. Ele fica fazendo esse giro. Essa frequência que ele gira é então cada um vai girar de uma maneira diferente,
E cada um que gira de uma maneira diferente dá por consequência o meu contraste na imagem. Tá? Porque como é que vai funcionar? Depois eu vou falar de novo, mas só para a gente entender todo o propósito. Átomo, de qualquer jeito. Tá? Então, como é que vai funcionar? Átomo de qualquer jeito. Tá? Então, aqui o meu átomo está dessa maneira. Tá? Apliquei campo magnético, ele entra em B0. Ele fica no mesmo sentido. Ele estava aqui, fica no mesmo sentido. Primeiro movimento, B0. Tá? O que acontece? Ele vai girar, então, dessa maneira, como se fosse o peão, aquele que a gente viu agora há pouco na ilustração. Tá? O que acontece aqui? Depois que eu fiz esse movimento, nós teremos mais uma aplicação de radiofrequência, tá? Que vai se tornar então o meu B1. Tá? Depois eu vou explicar de novo, porque a gente tem que ir ponto por ponto para a gente não se perder. Eu vou fazer mais uma aplicação de radiofrequência. Tá? Depois dessa segunda aplicação de radiofrequência, então tá aqui bonitinho, apliquei mais uma aplicação de radiofrequência, ele muda o movimento e quando eu parar de emitir essa radiofrequência, ele volta ao estado que ele estava antes. Quando ele voltar ao estado que estava antes, ele emite sinal, ele emite radiofrequência, que é captado pelo computador, né, pelo equipamento. E aí essa emissão que o próprio átomo mandou de volta, né, eu emiti, ele recebeu e mandou de volta essa radiofrequência. Essa radiofrequência que ele manda de volta para o equipamento é que me gera a imagem, que me dá então a resposta dessa imagem. Então eu vou jogar, né, como se fosse uma bolinha, por exemplo. Tá? Eu vou jogar uma bolinha, então joguei radiofrequência, essa bolinha bate em algo como se fosse, né, não é igual a ultrassom, tá? Diferente de ultrassom. Ultrassom joga, bate no anteparo, volta e eu recebo a imagem. Tá? É um pouco mais complexo do que isso. Tá? Mas eu jogo a bolinha, essa bolinha, né, que é a minha radiofrequência, vai bater em algo, vai interagir ali, a radiofrequência vai interagir com o átomo, e aí depois esse átomo vai mandar de volta uma resposta. Tá? Vai mandar de volta, então, essa radiofrequência que é captada pelo meu equipamento. E aí esse valor de radiofrequência é convertido em imagem. Né? Cada átomo vai mandar uma resposta diferente, devido ao seu giro, por exemplo, né? Ao seu giro de precessão. Então, campo magnético, átomo de qualquer jeito. Átomo de qualquer jeito. Apliquei um campo magnético, entra em B0. Entrou em B0, ele fica fazendo uma precessão. Então, ele fica em movimento de precessão, que é o meu segundo movimento do átomo de hidrogênio. Tá? Depois aqui eu vou aplicar depois eu vou falar sobre, vou aplicar mais uma radiofrequência para poder obter a imagem. Então, eu coloco ele no mesmo sentido, coloco ele pronto para poder me dar uma resposta. Tá? Então, primeiro eu preparo o meu átomo de hidrogênio, quando ele estiver pronto, fazendo a precessão, um vai girar mais devagar, né, que é uma determinada estrutura, outro vai girar mais rápido, que é outra determinada estrutura. Cada vez, né, que cada átomo que girar de uma frequência diferente, um mais devagar e o outro mais rápido, me dá o meu contraste, mais escuro, mais claro na imagem, certo? Bom, vamos voltar lá para o material, para a gente poder entender, né, continuar trabalhando esse nosso conteúdo. Então, tá lá, olha só. Segundo movimento de precessão, então, né, esse segundo movimento da molécula, ele é sempre circular, eu já tinha mostrado antes, tá? A frequência de precessão, né, que é a velocidade desse meu vetor de magnetização efetiva, que vai oscilar em torno do B0, que nem eu tinha comentado agora há pouco. Aplica uma radiofrequência, ele fica em B0 primeiro, e aí então essa frequência de precessão vai fazer a velocidade desse meu vetor.
tá? E como se fala em quando, na verdade? Quando se fala em frequência, se fala por consequência em hertz, tá? E aí o importante ali, né, em vermelho, a apreciação é que dá a diferença de contraste. Então esse giro do átomo é que me dá essa diferença de giro do átomo, é que me dá então a diferença de contraste na imagem. Então já aqui nosso movimento 1 e o nosso movimento 2, que é então o movimento de precessão, esse giro do átomo, certo? Bom, além disso, então, nós temos aqui o nosso spin, tá? O que é o nosso spin ali? Então, está falando, é o giro da molécula de hidrogênio pelo seu próprio eixo. Tá aqui, ó. Esse giro aqui, ó, que ele faz, esquece precessão. Esse giro aqui, ó, do peão, girando no próprio eixo, é o meu spin, tá? Então, apenas o giro do peão, que nem está aqui, tá? Apenas o giro do peão se chama, então, spin. Esse giro que faz de precessão, que vai, né, que nem eu tinha mostrado antes, aí é a precessão, tá? Então, o spin é o giro da molécula pelo próprio eixo. Sublinha aí, marca aí, né? Demarca essa informação que é importante para a gente poder entender depois. Bom, e aí nós temos três forças, né? Lei de indução magnética, nós temos três forças, que é o movimento, o magnetismo e a carga elétrica. Bom, só continuando aqui para a gente poder ir seguindo na linha de raciocínio. O próton tem carga elétrica, então, positiva, tá? Então, carga elétrica positiva. Tá? Tem um movimento e, consequentemente, adquire um movimento magnético, certo? E vai, por consequência, então, se alinhar ao campo magnético do equipamento. Tudo isso aqui que está escrito eu já falei a respeito. Tem uma carga elétrica, lembra lá, né? O hidrogênio, ele é positivo, ele tem carga elétrica ali, né, de 1, né, número atômico de 1. Ele é um próton, por isso que ele é carga elétrica positiva, tá? Então ele vai acabar então adquirindo, né, por consequência, esse movimento magnético que é por consequência do alinhamento magnético do equipamento. Então ele vai se alinhar, esse próton, né, cadê? Essa molécula de hidrogênio, ele vai se alinhar com o campo magnético, fazendo então, né, fazendo dessa maneira por causa do campo magnético e da radiofrequência aplicada nele, lá no equipamento. Depois eu volto aqui para a gente falar um pouco mais. Bom, quando uma partícula está em movimento, surge então um campo magnético associado. Então, quando essa partícula está sendo movimentada, que é o caso do movimento 1 e do movimento 2 lá, né, do B0 e do movimento de precessão, ele surge por consequência um campo magnético, tá? Nesse momento, então, a partícula ela se torna um pequeno ímã. Eu apliquei uma carga magnética, né, um campo magnético nesse próton, né, no hidrogênio, e por consequência, por causa desse movimento que ele está tendo agora, ele se torna um pequeno ímã, tá? E isso não é diferente, então, da molécula de hidrogênio. Então, é exatamente por isso que é nesse momento que eu vou conseguir ter a minha imagem, tá? Então, daqui, ó, eu tenho aqui um campo magnético, né, norte e sul, então um campo magnético. Apliquei um campo magnético, eu vou ter aqui o B0, ó, B0, lembra, né? Eu apliquei o campo magnético, a radiofrequência, os prótons eles ficam alinhados. B0 seta para cima, os paralelos para cima também e os antiparalelos para baixo, tá? Então, os que estão para cima no mesmo sentido do B0 têm um menor estado de energia, eles são mais fracos
então, por consequência, mais fáceis de fazer essa manipulação dele, né? De fazer com que ele fique no mesmo sentido do B0, no mesmo sentido aqui do meu campo magnético. Os que estão antiparalelos, virados para o outro lado, ele tem um maior estado de energia, né? Eles são mais fortes e isso necessita um campo magnético mais forte para que ele saia da seta para baixo e vá para a seta para cima. Aí eu preciso aplicar mais campo magnético, tá? Isso já tinha comentado, isso já tinha mostrado aqui, ó, né? A mesma coisa, praticamente a mesma ilustração, só que aqui mais bonitinho, tá? Bom, aqui então, de novo, o spin, agora que nós estamos falando, agora, ao invés de falar a molécula, nós estamos falando agora o spin, tá? Então, o spin nada mais é do que, vamos voltar lá, o spin nada mais é do que essa rotação aqui, ó. É o átomo girando pelo próprio eixo, tá? Só isso, nada além disso. Então, o spin, que nada mais é do que a minha molécula, cada um desses aqui ele está girando pelo próprio eixo, tá? Nada além disso. E aqui então está demonstrando sem a influência, sem a aplicação de campo magnético, e aí depois aqui com a aplicação de campo magnético. Todos ficam girando pelo próprio eixo, tá? Só que cada um está direcionado por um lado, sem muita ordem. Quando eu aplico o campo magnético, todos esses spins, ou seja, todas essas moléculas de hidrogênio, elas ficam alinhadas no mesmo sentido, conforme o sentido do meu campo magnético, tá? E aí, dessa maneira, então, nesse momento, eu deixo eles alinhados e isso faz com que, então, eu consiga posteriormente obter a minha imagem. Então, eu tenho que alinhar as moléculas, todos os spins primeiro, para depois conseguir obter uma imagem. Para que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso para que eu tenha certeza que toda a resposta que eu tiver de imagem, ela seja condizente com a realidade. Se eu não deixo isso pronto primeiro e aplico um campo magnético, né, e já tento obter uma imagem, eu acabo obtendo respostas diferentes, né? Porque como eles estariam? Se eu, por exemplo, aqui, ó, aplico um campo magnético aqui e já quero uma resposta, né? Esse aqui vai me dar uma resposta, esse aqui vai me dar outra resposta, e assim vai. Porque cada um está direcionado de uma maneira diferente. Isso faz com que ele me mande uma informação que muitas vezes não é a realidade. Não é exatamente como está se comportando, como é realmente aquela anatomia. Ou seja, aqui eu vou começar a ter ruído, vou começar a ter erro na minha imagem. Quando a gente alinha todos, nós sabemos que todos vão responder, não da mesma maneira, mas todos vão responder a partir de um mesmo ponto, a partir de uma mesma sequência. E aí sim, quando cada um responder de uma maneira diferente, essa resposta é pelo movimento de precessão, não somente ele, mas um deles, né? Cada um vai responder de uma maneira diferente, e isso me dá o meu contraste, isso vai começar a me dar uma imagem mais fiel à anatomia, certo? Bom, aqui nós temos um outro ponto que aqui será, então, o momento em que eu vou começar a obter a minha imagem, que é a excitação, tá? Então, olha só, a excitação. Eu vou fornecer uma energia extra, tá? Lembra que ele já está nesse ponto aqui, tá? Eu já apliquei uma primeira radiofrequência, um primeiro campo magnético e os átomos ficaram assim, ok? Na excitação, eu vou emitir um segundo campo magnético, mas muito curto,
muito curto, né? E esse pulso de radiofrequência vai se tornar, então, vai ser definido como B1, certo? Então, ele está aqui de boa, né? De boa não, aqui ele já está com a influência do campo magnético do equipamento, já tudo alinhado, ele está em B0, tudo alinhado. Quando eu aplicar um segundo campo magnético, né, uma segunda radiofrequência, ele vai ser excitado. E aí, então, ele vai deixar de ser B0, deixar de estar nessa orientação, para, por exemplo, estar na orientação deitado. Tá? Mas ele está deitado porque eu estou aplicando uma nova força, um novo campo magnético, uma nova radiofrequência. Tá? Daí, quando ele sair desse momento aqui, que ele está bonitinho, ele deixa de ser B0 e passa a ser B1. Tá? Então, B1. Este, né, segundo pulso, né, deve ser perpendicular ao B0, né, e na mesma frequência de precessão, certo? Então, o que acontece? Está aqui, ele está em B0, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar para essa aqui, ó, tá? Só para ficar mais fácil de entender, ó. Estava de boa, aplicou o B0, né, aplicou o campo magnético, ele está em B0, tudo no mesmo alinhamento, certo? Tudo com a setinha virada para cima, certo? Esquece esse de baixo aqui. Tudo com a setinha virada para cima, porque está com a seta para cima, tá? Bom, ele está em B0. Quando eu aplicar uma segunda radiofrequência, que eu preciso disso, tá? É aí que vai me dar a minha imagem. Quando eu aplicar uma segunda radiofrequência, ele vai deixar de ficar nesse sentido aqui em pé e eu vou forçar ele a ficar deitado, tá? A ficar então perpendicular. Ele estava virado para cima, agora ele vai ficar deitado na horizontal aqui, ó, certo? Todos eles vão ficar dessa maneira. Nesse momento eu estou excitando eles. Estou colocando uma nova radiofrequência, estou excitando eles, e isso faz com que ele deixe de estar no estado de B0 e passa a estar no estado de B1, certo? Então, essa segunda aplicação de pulso de radiofrequência se chama excitação. Então, deixa eu voltar para mim aqui para a gente poder trabalhar alguns pontos. Então, olha só. Então, aqui, ó. De novo, tá? Agora é um pouco mais completo. Campo magnético, certo? Campo magnético. E então, aqui eu tenho o meu átomo de qualquer jeito. Apliquei uma primeira radiofrequência, o primeiro campo magnético. Ele, fica alinhado. Tá? Então, por exemplo, vou tentando mudar aqui uma referência. Então, olha só. Campo magnético. Vamos mudar aqui para ficar um pouco mais fácil, tá? Campo magnético. Peraí, só um pouquinho. Vamos mudar então aqui, olha só. Aqui está o campo magnético, tá? Mudei a orientação para ficar um pouco mais fácil de entender, certo? Então aqui, campo magnético, eu tenho o átomo de qualquer jeito, certo? Cacau, chega, sai, passa. Tá? Então, campo magnético, vou mudar aqui só para ficar um pouquinho mais fácil. Campo magnético, e aqui está meu átomo de qualquer jeito, tá? Tá ali de boa. Quando eu aplicar uma primeira radiofrequência, ele vai ficar aqui, no mesmo sentido, ó, aqui e aqui. No mesmo sentido, ou seja, esse meu átomo ele está em B0, tá? Ele vai fazer aquele giro, né? Aquele giro de precessão, todos vão fazer isso, mas ele está nesse mesmo sentido, tá? Aqui, mesmo sentido, certo? Não, precessão não é o objeto agora.
Quando eu aplicar então uma segunda radiofrequência, ele estava aqui, ele vai excitar, tá? Então ele passa desse estado na mesma linha do meu campo magnético, ou seja, ele sai do B0 e é excitado, certo? Quando ele é excitado, ele passa a ser B1, tá? Então, é nesse momento que eu começo a ter a minha imagem, eu começo a ter condições para ter a minha imagem. Ele estava de boa, de qualquer jeito, aplicou um campo magnético para ficar em B0, para que todos tenham a mesma referência de imagem, por consequência, apliquei um segundo campo magnético e ele excitou. Ou seja, ele ficou em B1. Tá? E é a partir daqui que eu vou ter realmente a minha imagem, certo? Bom, vamos voltar para lá só para a gente continuar entendendo o nosso conteúdo. Deixa eu... Então, vamos lá. Olha só. Então, a excitação, de novo, só para a gente entender, né? Ele vai fornecer uma energia, então, num segundo campo magnético, um segundo pulso de radiofrequência para obter o meu B1. A gente já comentou a respeito sobre isso, tá? Dessa nossa excitação. Aqui nós temos frequência e fase. Quero ver uma coisinha. Frequência e fase. O que é a frequência? A frequência é o tempo de precessão de uma única volta completa, tá? Então tá aqui, ó. A frequência é esse meu giro. Ele gira até dar toda uma volta. Ele vai girando. Ou seja, isso é minha frequência. Tá? A cada, vamos dizer, né, para ter uma referência de frequência, a cada 1 minuto esse spin ele faz um giro. Tá? Então deixa eu voltar para mim aqui para poder mostrar de uma maneira um pouco mais simples esse processo. Então, olha só. Então, aqui. Fase e frequência. Tá? Então, primeiro, a frequência é o tempo que... Lembra, né, da precessão que vai girando é o peão girando? Tá? Então, a frequência é o tempo que ele está aqui, ele demora para fazer uma volta, certo? Então, ele está aqui, né? Está nessa posição. Então, quando ele girar, ele começou aqui em cima. Quando ele girar, quando chegar aqui em cima de novo, ele vai ter um determinado tempo para isso, é a minha frequência. Então, vamos dizer, 1, 2, 3, 4. Então, a cada 4 segundos, ele dá uma volta. Ou seja, essa é a minha frequência. Tá? A minha fase é o ponto onde eu começo. Então, eu estou começando daqui de cima. Ele gira, daqui a 4 segundos, pum. Chegou na fase de novo, chegou no ponto que eu queria. A fase de algum outro pode ser aqui, ó, pode ser desse lado. Aí ele faz um giro, quando ele chegar aqui, uma nova fase, chega no ponto de frequência. Né? Chega faz a frequência, faz o giro completo na fase que ele estava definida. Né? Então eu posso ter uma fase aqui em cima, posso ter uma fase aqui embaixo. Daí quando girar, né? 1, 2, 3, 4. Fez uma frequência de 4 segundos, por exemplo, para uma volta. E quando ele chega na fase, num ponto específico, né? Ele faz essa conta, né? Então, é a mesma coisa, a gente usa o relógio, né? Se a gente usa o relógio, tá aqui, né, o ponteiro lá no 12, né? A gente sabe que quando ele fizer uma volta e chegar no 12 de novo, foi 1 minuto. No caso, o ponteiro do segundo, né? Foi 1 minuto, ou seja, ele faz um giro, quando ele chegar num ponto, que é a minha fase, né, que é o 12,
eu sei que ali teve 1 minuto, ou 1 hora, ou o que seja. Tanto faz. Tá? Então, o processo é literalmente igual a um relógio. Tá? Vamos voltar lá para o nosso material. Tanto que é o reloginho que está descrito ali simplesmente porque a ideia é a mesma, né? Tá no 12, aí quando ele começou aqui, fez um giro de não sei quanto tempo demora para isso, cada spin, cada átomo tem o seu giro diferente, né? Cada um vai girar numa velocidade diferente, e aí até chegar nesse ponto de novo, e aí começa tudo de novo, certo? A fase, então, é a posição, né? A gente tinha comentado, então, é a posição em um momento específico de tempo. É no 12, né? Vai ser no 12, vai ser no 3, vai ser no 6, no 5, 6, 9, tanto faz. Né? Então, é um ponto específico. Eu tenho que ter sempre um ponto de referência para quando ele der uma volta, ele está, então, quando chegar naquele ponto de referência, eu sei que ele deu uma volta completa. Não adianta eu começar aqui no 12, ele fez uma volta, quando ele chegar no 3, eu paro. Não, porque daí ele deu uma volta um pouco mais. Né? Ele deu uma volta em 1/4, praticamente. Né? Então, essa fase ela tem que ser bem definida e essa frequência, por consequência, bem definida também. Certo? Bom, sinal de ressonância. Aqui vai ter, então, aqui eu vou conseguir agora fechar toda uma linha de raciocínio a respeito de obtenção de imagem pelo sinal de ressonância. Então, olha só, o sinal de ressonância ele é obtido através de bobinas. Agora eu vou conseguir explicar tudo o que eu quero, tá? Falar tudo o que eu preciso para obter uma imagem, porque agora a gente tem condições para poder ter uma sequência correta, né, e já descrita de informações. Então, olha só, o sinal de ressonância. O sinal de ressonância é obtido através de bobinas. Esse sinal é o sinal vindo da molécula de hidrogênio. Tá? É o sinal vindo da molécula de hidrogênio. Certo? Então, olha só. Então, calma aí. Vamos voltar para mim, para poder agora sim falar tudo que a gente precisa a respeito do sinal de ressonância, frequência, tudo, e aí ter a imagem. Então, olha só, vamos lá, de novo. Agora, para aí e só foca aqui, só olha aqui e pega todos os detalhezinhos para a gente poder entender. Tá? Agora sim a gente vai conseguir dizer, agora temos uma imagem. Então, olha só, do início ao fim, tá? Campo magnético, certo? Campo magnético, tá aqui, de boa. E tá o meu átomo de boa, certo? Apliquei um primeiro campo magnético. Ele alinha, alinhado. Ou seja, esse meu átomo, ele está em B0, certo? Ele está em B0. Dessa maneira, então, aqui, a partir daqui, ele está fazendo um movimento de precessão, tudo ele vai acontecer, tá? Ele vai ter um movimento de spin, ele vai ter um movimento de precessão. Qual é o movimento de spin? O movimento de spin é o movimento pelo próprio eixo, tá? Então aqui, ó, deixa eu pegar, ó, eu tenho aqui celular, tá? Então, quando ele girar nesse sentido aqui, ó, ele está girando pelo próprio eixo, né? Então, a mesma coisa aqui eu pegar a caneta girando pelo próprio eixo. Isso é o spin, certo? E quando ele faz esse movimento aqui, é um movimento de precessão. São movimentos diferentes. O movimento de spin pelo próprio eixo e o movimento de precessão. Isso sempre vai acontecer em qualquer momento quando ele estiver aqui, principalmente em B0. Principalmente aqui. Tá de boa? Daqui a pouco, apliquei campo magnético, pum, ficou alinhado. Não ficou aqui, não ficou assim, não ficou de maneira nenhuma. Ele está no mesmo alinhamento, certo? Quando eu aplicar um segundo campo magnético, eu vou ter o meu B1, que é a excitação. Ele sai
desta orientação e passa para esta orientação. Tá? Dessa maneira, então, nesse momento aqui, eu apliquei um campo magnético, mais um segundo campo magnético. Tá? O que acontece? Lembra que estava descrito ali que é um campo magnético de curta duração? Então tá, eu aplico o campo magnético e paro. Tá? Esse campo magnético em que o átomo estava de qualquer jeito e ele passa para B0, é um campo magnético mais longo. Tá? Esse segundo campo, que faz com que ele saia do B0 na mesma linha e faça uma excitação, ele é curto. Ele excita e para. Então ele está aqui, ele excita. Quando parar o campo magnético, a tendência é que esse meu átomo ele volte para o B0, volte para o campo que ele estava antes, certo? Aí que está o grande lance. Está aqui, B0, beleza? Excitou um campo magnético, né, uma radiofrequência de curta duração, ele parou essa radiofrequência, não tem mais radiofrequência, o que acontece? Esse átomo, como ele está no sentido contrário à minha mão, a caneta está no sentido contrário à minha mão, a ideia é que a minha mão faça com que a caneta ela volte a estar no mesmo alinhamento de antes. Quando ele começa a relaxar, ele começa a mandar radiofrequência de volta. Quando ele começar a mandar a radiofrequência de volta, sai essa radiofrequência dele, lembra que ele se torna um pequeno ímã? Ele manda de volta a radiofrequência. E essa radiofrequência que ele está emitindo, que o átomo, o hidrogênio está emitindo, quando ele volta para o estado que ele estava antes, é captado pelas bobinas, é captado então pelos meus detectores. E essa captação são esses sinais, é esse sinal que vai ser convertido em imagem. É assim que funciona a ressonância. É exatamente nesse momento que eu consigo obter uma imagem de ressonância. Só que para isso eu preciso fazer um sistema primeiro, montar um esquema primeiro para poder obter. Tá? Então, de novo. Tá? Então, de novo? Sim, de novo. Tá? Campo magnético. Aqui o átomo, o hidrogênio, de qualquer jeito. Apliquei um primeiro campo magnético, uma primeira radiofrequência, ele vai entrar em estado de B0, ou seja, linha, linha. Então, se ele está alinhado, estão alinhados. Tá? Tem movimento de precessão, tem um movimento de spin ali, né? Eu tinha explicado agora há pouco. Quando eu aplicar um segundo campo magnético de curta duração, ele é excitado. Ele sai desse estado e fica, né? Então esse átomo ele fica excitado. Quando essa radiofrequência ela parar, né? Eu parar de emitir radiofrequência, emitir campo magnético, por exemplo, tá? Ele tende, né, a voltar para onde ele estava antes. Quando ele começar a voltar para onde estava antes, que é aqui, nessa volta, ele começa a emitir radiofrequência. Ele começa a emitir sinal de ressonância. Esse sinal que ele emite é captado pelas bobinas. E aí as bobinas, então, vão pegar essa radiofrequência e aí vão converter em imagem. Tá? A bobina vai mandar para o computador vai converter. Tá? Certo? Então, vamos voltar para lá, que eu acho que aqui já foi essa parte. Tá? Então, vamos lá. Então, o sinal, então, de ressonância é obtido através das bobinas. As bobinas, então, recebem o sinal vindo das moléculas de hidrogênio, né? Conforme a gente já tinha trabalhado antes. Beleza? Bom, as bobinas que nós temos aqui, primeiro nós temos algumas bobinas, né? Que é a bobina de gradiente. Essa bobina de gradiente, ela fica dentro do tubo, né? Então é um conjunto dentro do gantry, certo? E ela faz então, ela tem a função de fazer uma codificação espacial. Tá? Conseguem perceber aqui, ó, olha só,
Aqui eu tenho, ó, 3 placas, uma do lado da outra, 3 placas, uma do lado da outra, tá? E consegue perceber que ela está meio em pé? Beleza, ela está aqui, né? Uma aqui, a outra aqui e a outra aqui. Tá? Aqui nós temos outra, né? Outro gradiente que ela também está aqui, ó, só que ela está deitada, essa aqui está meio em pé, ó, só que essa ela está deitada, uma aqui em cima, uma mais no meio, outra mais embaixo. Essa daqui está uma do lado da outra, literalmente. Né? Então, nessa aqui está uma aqui em cima, outra mais no meio, outra mais embaixo. E aqui eu tenho outro gradiente, que é uma placa aqui na frente, outra no meio, outra lá atrás. Tá? Essas três bobinas de gradiente faz com que eu tenha uma codificação espacial x, y e z. Né? Então eu tenha altura, largura e profundidade. Então aqui eu consigo ter o volume espacial. Né? Se for só x e y, se for só o x e y, eu tenho uma imagem planar, né? Eu tenho uma imagem bidimensional. Quando eu coloco z, eu tenho, então, nesse momento, uma profundidade, ou seja, eu consigo ter todas as condições de poder ter os três, principalmente os 3 cortes em ressonância. Né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, se o paciente estivesse deitado aqui, teria, por exemplo, aqui um corte sagital, aqui um corte coronal e aqui um corte axial. Né? Então, eu estou usando os 3 planos, né, x, y e z, os 3 planos, por consequência, obter as 3 imagens, os 3 cortes de referência, né, o x, y, z, ou, por exemplo, sagital, coronal e axial, certo? Então, essas bobinas, elas vão receber esse sinal também, aquele sinal que o próton manda lá pro quando é excitado, né, que daí volta para o estado de B0 e aí por consequência emite radiofrequência, isso faz então com que esses gradientes também vão receber essas bobinas aqui que são internas no ventre, elas vão receber então esse sinal emitido pelo hidrogênio, tá? Aqui eu tenho a referência, né, principalmente a referência quanto ao corte axial, coronal e sagital, só para a gente entender como é que funciona. Tá? Bom, seguindo aqui então, nós temos aqui o nosso esqueminha de bobina, só para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Tá? Então aqui, o esquema representando a localização então dessas bobinas. Né? Então o amarelo é uma bobina, o azul é outra bobina, desculpa, o verde aqui é outra bobina e o vermelho é outra bobina. Então são bobinas dentro do equipamento, tá? São bobinas dentro do equipamento que faz com que eu tenha por todo o paciente, então, consiga obter em qualquer momento, né, em qualquer possibilidade, obter as informações emitidas pelo próprio paciente, né? Ali a radiofrequência emitida pelo átomo de hidrogênio. Né? Então aqui o amarelo, em cima e embaixo, o verde fazendo maior volta e o vermelho dos lados aqui. Então eu consigo ter, né, essa noção espacial. E aí então, por consequência, nós temos aqui as bobinas de radiofrequência. Tá? Nós temos as bobinas de gradiente, bobina de gradiente, que são essas internas dentro do equipamento, e agora nós temos as bobinas de radiofrequência. Tá? Então são bobinas, né, são como se fossem antenas, que fazem com que eu tenha também a percepção ou a recepção de sinal emitido ali pelo hidrogênio, né, e pela resposta, né, da emissão de campo magnético. Tá? Deixa eu ver aqui. Quero ver uma coisinha aqui. Tá, vamos lá.
Então, assim, a bobina de radiofrequência. Tá? Essa bobina de radiofrequência é uma bobina, ela atua como antena, certo? Essa bobina, ela atua como antena. Essa antena, então, ela vai fazer, essa bobina, então, ela vai produzir radiofrequência e receber radiofrequência também. Então, ela produz radiofrequência e detecta essa radiofrequência, tá? Que é produzida pelo campo magnético, certo? E elas são classificadas de basicamente três maneiras, são as três principais. São as fixas, as de corpo, as fixas, as de superfície e as de extremidade. Tá? Então, tá aqui, ó, cada uma delas para a gente entender. Então, nós temos a de corpo, né, a fixa. Essa de corpo, ela está embaixo do paciente. Ela, já existe uma bobina embaixo, a própria mesa é uma bobina também. Tá? E aí, então, é colocada essa em cima para fechar exatamente ali o corpo e poder ter uma recepção melhor desse sinal. As de superfície são as que são colocadas em cima da mesa, elas são normalmente presas na mesa, né? Então, de crânio, de joelho, né? Aqui de corpo inteiro, por exemplo, coluna, tórax, abdômen, pelve, né? Então, aqui a de crânio e joelho. E as de extremidade, né? Por exemplo, a área do ombro, punho, pé, né? Então, são essas mais de extremidade. Elas não são encaixadas, elas não são presas que nem essas aqui na mesa, né? Mas elas ficam em cima da mesa, mas não ficam presas na mesa. Tá? Então, são essas três principais bobinas de radiofrequência. Tá? Vamos resumir um pouquinho de novo, só para a gente poder entender algumas coisas. Então, primeiro, a ressonância, então, ela parte da interação de um campo magnético com o hidrogênio, já tínhamos visto isso. O campo magnético atua na molécula de hidrogênio, essa molécula entra em estado B0, né? E aí, então, depois tem um segundo campo magnético que vai fazer com que ela deixe de ficar em B0 e passe a estar em B1. E aí, quando ela relaxar, quando o átomo voltar ao estado inicial, ela, então, é nesse momento que eu recebo a minha imagem. Tá? A possibilidade dessa interação permite o envio, então, de radiofrequência para o hidrogênio, que é, então, o B1, né? Ele está em B0, envia uma radiofrequência, um campo magnético para o hidrogênio novamente, pela segunda vez, para coletar as informações, para poder ter a minha imagem. Né? E esses dados são recebidos pelas bobinas, né? E convertidos, então, em imagem. Tá? Vendo aqui. Então, olha só. Vamos voltar aqui de novo para mim, só para a gente poder entender melhor isso. Então, nós temos, de novo, mas é necessário. O equipamento, né? Então, a bobina, o campo magnético, aqui já em B0, né? Ele estava de boa lá, daqui a pouco eu apliquei em campo magnético, opa, B0, no mesmo sentido. Nesse momento, nós temos o B1, que é a excitação do átomo. Quando essa excitação ela deixa de existir, eu paro essa excitação, ele volta ao ponto que ele estava antes. Então, ele estava aqui, né, ele foi excitado. Quando ele volta ao estado anterior, ao B0, nessa volta ele emite radiofrequência. E essa radiofrequência é captada pelas bobinas. As bobinas elas vão receber esse sinal, e aí então esse sinal vai ser convertido, vai ser mandado para o computador e convertido em imagem. Certo? Então é assim que funciona a imagem de ressonância. O próton, né, a molécula de hidrogênio, ela é excitada, eu emito um campo magnético. Quando ele voltar ao estado anterior, que é o B0, ele emite, né, o próprio
o próprio hidrogênio, quando começar a relaxar, ele emite sinal, ele emite radiofrequência, que é captada, essas bobinas que ficam em volta do paciente, elas captam essa radiofrequência e, então, por consequência, né, em algum momento, ela vai ser convertida em imagem, certo? É assim que funciona, então, a formação da imagem ou a produção de uma imagem, tá? Em ressonância magnética, certo? Bom, deixa eu ver aqui. Possivelmente, deixa eu ver mais ou menos o ponto que a gente está, para a gente poder seguir. Tá, vamos chegar mais uma partezinha aqui para a gente poder fechar e aí depois a gente começa com as dúvidas, tá? Então, só para a gente não ficar muito tempo, ficar pouco tempo com esse conteúdo. Então, vamos lá. Olha só. Então aqui, já resumimos então, né, essa nossa primeira parte. Ressonância magnética então interage com o campo magnético, né? A imagem então é a parte de interação do campo magnético com o hidrogênio. Isso faz com que essa interação eu tenha o relaxamento do meu hidrogênio, né, da minha molécula e por consequência uma imagem. Tá? Então, como é que funciona aqui a unidade de medida em Tesla, né, para a ressonância? Então, enquanto os componentes convencionais, tomo, raio-x convencional, eles utilizam o kV e o MAS, a ressonância ela vai utilizar uma medida específica, porque estamos trabalhando com campo magnético e não mais radiação ionizante. Então, quando eu trabalhar com radiação ionizante, vou trabalhar, né, com raio-x, vou trabalhar com kV e MAS. Quando eu trabalhar com, né, utilizar a ressonância utiliza campo magnético, por consequência, o campo magnético, a ressonância, é medida em Tesla. Isso eu já tinha comentado para vocês. Há aparelhos, então, com diversas intensidades de campo magnético. E aí nós temos aqui dois tipos de sistemas, nós vamos abordar, dois tipos de sistemas, que é o sistema fechado e o sistema aberto. Tá? Depois eu falo um pouquinho mais sobre eles. O sistema fechado ele vai compor campos magnéticos de 1 a 3 Tesla, nada impede de campos, né, de campo fechado. Isso aqui, o sistema fechado é um campo fechado, sistema aberto é um campo aberto. São dois tipos de equipamentos que vão obter, então, vão trabalhar com ressonância. Por exemplo, pessoas que têm fobia a locais fechados não conseguem muitas vezes, né, trabalhar ou ficar num campo fechado, ficar no equipamento fechado. Então, vai ter a opção de trabalhar com um campo aberto. Dessa maneira, o paciente não se sente tão sufocado, né, com aquela sensação de sufocamento. Os campos fechados vão compor, então, normalmente de 1 a 3 Tesla, né, são equipamentos mais fortes. Já equipamentos de campo aberto compõem ali de 0,3 a 1 Tesla. São equipamentos mais fracos, mas obtêm uma qualidade muito boa também. Alguns campos fechados, os primeiros campos fechados trabalhavam com essa variação aqui. Os campos fechados tinham 0,3 Tesla. Era bem pouquinho. Tá? Mas atualmente os campos fechados eles têm, né, um nível, uma força de magnetismo maior, né, do que antes, principalmente porque são, né, quanto maior esse valor, mais qualidade de imagem, mais informação eu vou ter na minha imagem. Certo? Então, nós temos dois sistemas, ou dois campos, né? O campo fechado e o campo aberto. O sistema fechado trabalha de 1 a 3, né? Pode ser até menos que 1, vai depender do tipo de equipamento. E já o aberto, ele é um pouco mais fraco, mas tem uma qualidade boa também a respeito
de qualidade de imagem, né, também ela é muito boa. Tá? Só estou tentando procurar uma coisinha aqui para dar uma orientação para vocês, mas eu não estou achando. Depois eu procuro. Só para ter aqui, deixa eu usar uma informação que eu peguei aqui, só para a gente poder ter uma noção. A intensidade do campo magnético da Terra, ela varia em torno de 30 microtesla, ou seja, 30 microtesla, aqui nós temos 0,3 Tesla. Tá? Microtesla é 0,003, né, Tesla. Esse é o valor do campo magnético da Terra. E aqui nós estamos trabalhando com 0,3, né, ou seja, pelo menos umas 100 vezes mais forte. Né, o equipamento mais fraco é 100 vezes mais forte do que o campo magnético da Terra. Tá? Só para a gente ter uma informação inútil para nós aqui, mas né, só para poder explicar. Então, quanto maior o campo magnético, por consequência, maior também é a qualidade dessa imagem. Tá? Essas são, né, as unidades, então, em campos fechados, em campo aberto, mas nós temos as variações, né, mas só para a gente ter uns valores de referência. O que acontece então aqui? Como é que acontece então a diferença? Agora aqui a coisa pior, né? No bom sentido ou no mau sentido. Como é que acontece a diferença de estruturas em uma imagem? Tá? Então, como é que eu consigo ver essa estrutura? Como é que eu, olhando a imagem, eu sei que aquilo ali é um fígado, eu sei que aquilo ali é um cérebro, eu sei que aquilo ali é líquido, é gordura, como é que eu sei? Eu sei disso com a diferenciação de tecido que se dá por ponderações. Essas ponderações são classificadas em T1 e T2. Né? Então, todas as imagens, literalmente, todas as imagens vão ser trabalhadas com T1 e T2. Tá? A ponderação T1 e T2. Essas diferentes ponderações, então T1 e T2, são controladas por TR e TE. O TR é o tempo de repetição, é o pulso de radiofrequência, e o TE é o tempo de eco. Tá? Então, o TE aqui, por exemplo, o tempo de eco. Lembra que eu tinha comentado a respeito? Deixa eu pegar aqui a informação para ficar um pouquinho mais fácil. Deixa eu voltar para mim aqui. Opa. Calma aí, segura aí. Olha só. Então aqui. Então assim, como é que eu vou diferenciar uma estrutura da outra? Tá? Então eu tenho primeiro ali, né, a gente já tinha comentado a respeito. Nós temos a apreciação, que vai me dar o meu contraste, tá? Um pouco mais claro, um pouquinho mais escuro. Mas o que acontece? O TR e o TE, então o tempo de repetição e o tempo de eco, são os principais pontos para poder definir uma estrutura, certo? Então, eu quero ver aqui em ressonância, eu posso escolher a estrutura que eu quero ver, ou fazer com que aquela estrutura ela fique melhor definida ou melhor visualizada na minha imagem. Tá? Essa ponderação T1 e T2 é que faz com que isso aconteça. Tá? Então, eu quero ver mais líquido, por exemplo. Né? Para ver mais líquido, eu vou utilizar uma ponderação que faz com que o líquido ele fique mais evidente. Eu não quero ver líquido, eu quero ver gordura.
né? Então, a gordura, eu vou utilizar uma ponderação que faz com que ela seja melhor vista. E aí, então, eu consigo fazer esse trabalho, né? Então, o TR e o TE. Então, vamos começar pelo TE. O TE, então, é o meu tempo de eco, tá? Lembra que eu tinha comentado aqui, tá? Aqui faz excitação, lembra? Excitou. Quando ele começar a relaxar, para voltar lá para o B0, ele manda sinal. Lembra que eu tinha comentado antes? Esse é o meu eco. Ou seja, lembra que o sinal está aqui, né? O sinal veio, bateu no hidrogênio, o segundo sinal veio, entrou em ressonância com ele e ele excitou. Depois, quando ele voltar, ele manda esse sinal de volta, ou seja, ele manda um eco para o meu aparelho. Esse tempo de eco vai me dar um parâmetro para poder ter a minha imagem, né? Então, o que eu tinha comentado, que a frequência ela era emitida pelo próton, né, pelo hidrogênio, lá para o equipamento, lá para as bobinas que iam receber. Então, esse tempo que ele demora para relaxar e mandar o sinal é contabilizado. Esse ponto de quantidade, de tempo que demora, né, é o meu eco, e isso faz com que eu tenha, então, alguns vão demorar um pouquinho mais para voltar ao que era antes, outros vão ser mais rápidos. Essa diferença, né, um pouquinho mais devagar e outro um pouquinho mais rápido para voltar ao que era antes, né, lá para o B0, excitou, começou a voltar um mais rápido e outro mais devagar. Essa diferença é o meu tempo de eco, o meu tempo que ele volta, ele relaxa e que por consequência emite sinal que é captado pelas bobinas. Esse é o meu tempo de eco. Tá? O meu tempo de repetição é então o tempo que eu tenho de emissão de tempo não, a quantidade, né, quando se fala em tempo de repetição, a quantidade de pulsos que eu aplico, né? Então eu aplico um pulso, aí ele vai começar a cair, daqui a pouco eu aplico outro pulso, ele sobe, começa a cair. Cada vez que eu aplicar um pulso, ele excita, tá? Então tá aqui B0, apliquei um pulso de radiofrequência, ele excita. Lembra que esse pulso ele é bem rápido, ele excita, depois ele começa a voltar. Daqui a pouco eu vou lá e excita de novo. E aí relaxa. Daqui a pouco eu vou lá e excita de novo. E assim vai. Então, toda a repetição, o tempo de repetição, excitou, volta, daqui a pouco eu vou lá e excito de novo. Não deixo nem cair muitas vezes. Né? Vai caindo, daqui a pouco excita de novo. Esse tempo de repetição que eu vou fazendo faz com que eu tenha, por consequência, também, né, um outro parâmetro para a minha imagem. Então, são dois parâmetros que eu vou utilizar para ter condições de obter a minha imagem. O tempo de eco, que é o tempo da excitação para voltar o que era antes, pode ser mais rápido ou mais devagar. Né? Esse tempo é diferente, né? 1 segundo, beleza. Mandou sinal lá para o meu aparelho. 1, 2, 3 segundos. Demorou mais tempo. E o computador ele percebe isso, ele entende isso. Tá? Então é o meu tempo de eco e meu tempo de repetição. Tá aqui, emitiu radiofrequência, excitou. Daqui a pouco vai lá, tá caindo, voltando e emite de novo. E aí ele vai. E assim vai indo. Né? Cada vez que eu dou um pulso é meu tempo de repetição, que é o meu TR. Tá? Vamos voltar lá para o material para a gente continuar seguindo aqui. Tá? Então, ali. Como é que acontece a diferença de estruturas, então? São as ponderações T1 e T2, que são controladas pelo TR e TE. TR, tempo de repetição de um pulso de radiofrequência. Né? Fez um pulso, daqui a 1 segundo faz outro pulso, daqui a 1 segundo faz outro pulso, e assim por diante, meu tempo de repetição. E também meu tempo de eco. Né? A resposta desse
desse átomo, dessa molécula, referente a esse pulso, tá? A essa excitação que eu tinha mostrado agora há pouco. Tá? Então, são esses os dois parâmetros, TR e TE, que vão garantir o meu T1 e T2, por consequência, tá? Que são as minhas ponderações. Então, ali, T1 e T2 são as principais sequências utilizadas no exame, tá? Permitem que cada estrutura, gordura, né, líquido, de outras estruturas, não importa, pensa numa estrutura qualquer, vai estar aqui dentro, seja demonstrado de uma maneira mais visível na imagem. Tá? Então, se eu quero ver uma estrutura, eu vou dizer para o meu equipamento que eu quero ver gordura. Mas eu não quero ver gordura, eu quero ver líquido. Né? Então, eu vou colocar uma ponderação, T1 e T2, TR e TE, para ver mais líquido. Eu não quero, eu quero ver coluna. Então, vou utilizar o TR e TE, né? T1 e T2, para ver coluna, e assim vai. O TR e TE, então, vão determinar a ponderação que eu vou estar utilizando. Então, por exemplo, TR e TE baixos, tá? Valores baixos, tá? É usada em T1. Por exemplo, TR de aproximadamente 500 milissegundos e TE menos de 25 milissegundos. Tá? Então, ou seja, o tempo de resposta aqui, lembra do eco do átomo tá mandando radiofrequência lá para a bobina, que a gente tinha comentado antes, é de menos de 25 milissegundos. Né? Então, ele é muito rápido, certo? E esses valores rápidos, eles me dão a ponderação T1. Essa ponderação T1, ela vai me mostrar gordura. Então, quando eu quiser ver gordura, eu vou utilizar um TR baixo e um TE baixo, que vai me dar, né, usada para a ponderação T1, e o T1 eu vejo gordura, certo? Quando eu utilizar um TR e um TE altos, vou utilizar a ponderação T2, ou seja, um TR de mais de 1.500 milissegundos e um TE de mais de 90 milissegundos. Então, valores altos, TR e TE valores altos, me dão a ponderação T2. A ponderação T2, ela me mostra água ou líquido. Tá? Aqui eu coloquei água só como exemplo, tá? Mas líquido. Qualquer líquido eu vou utilizar, então, eu quero ver líquido. Por exemplo, quero ver líquor. Quero ver líquor na medula espinhal. Para ver o líquido na medula espinhal, eu tenho que fazer uma sequência T2. Né? Então, ó, TR e T altos vão me dar o T2. O T2 vou ver líquido. Água, aqui não interessa, é líquido, né? Vou ver líquido. Tá? Então, aí, nesse momento, eu consigo ver o líquor mais evidente. Todos esses vão ter um hipersinal. O que é o hipersinal? É a área branca, a estrutura que eu quero ver mais branca do que o normal, mais branca do que os outros. Aqui não tem aquela história que nem lá no raio-x convencional, que branco é osso, preto é ar. Aqui não existe isso. Aqui, o que for branco, ele tem um hipersinal, ou seja, eu estou dando evidência àquela estrutura. Eu estou dando evidência à gordura. Estou dando evidência ao líquido. Se eu quero ver líquido, aqui eu tenho possibilidade de ver líquido. Né? Eu quero ver se está extravasando, se está saindo líquor na cavidade, ali na medula espinhal. Né? Teve um trauma, teve um acidente de carro, eu quero ver se está tendo algum vazamento de líquor ali na coluna. Faz uma aplicação T2 e aí eu vou ver se realmente esse líquido ele está tudo bem lá na anatomia, se existe alguma lesão e tudo mais, né? Como gordura também. Gordura a gente vai ver em alguns momentos ali que gordura é importante para ver a gordura, né? Não aquela gordura externa, mas a gordura interna, né? Não a gordurinha que a gente sente, né? Mas
as mais viscerais. Isso é importante também para a gente ter algumas referências ali até para a utilização de contraste também. Tá? Depois a gente vai falar a respeito disso. Tá? Então tá aqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho, só para a gente poder entender, ó, a ponderação T1, a ponderação T2. Depois eu falo da DP, tá? Ponderação T1 e ponderação T2. A T1 mostra a gordura, então tá aqui, ó, brilhando. A T1 ela mostra a gordura branca. Então tá aqui, ó, gordura branca. Aqui atrás também é gordura, gordura. Toda essa partezinha branca, o que tiver de branco aqui, ó, é gordura. O que tiver de branco é gordura. Na T2, tudo que for branco é líquido. Então tá aqui, ó. Esse branco aqui, ó, é o líquor da medula espinhal. Tá? Esse branco é o líquor da medula espinhal. Então eu consigo ver se existe alguma compressão, consigo ver se essa vértebra está comprimindo, se existe, por exemplo, né, ali alguma compressão do disco intervertebral na medula, né? Então eu consigo ter uma noção anatômica melhor. Ó, esse pretinho aqui, ó, vamos aqui no T1, ó, esse pretinho é exatamente o líquido. Só que está numa ponderação diferente, ó, ele está preto porque não é para ver líquido, é T1. Quando eu jogo para cá, ó, para T2, o líquido fica branco. Aqui, ó, isso aqui é gordura. Ó, compara aqui, ó, a gordura está branco aqui na T1, mas ela está mais acinzentada na T2, na T2. Ou seja, não é um objeto de estudo. Eu não quero ver gordura agora. Eu quero ver líquido. Tá? O DP é o meio a meio. Tá? O DP deixa tudo meio acinzentado. A gordura não tão branca, o líquido não tão branco, né? Então ele dá um viés um pouco mais acinzentado da imagem, né? Ele fica um meio termo, tá? O DP, né, que é a densidade de prótons, ela é um meio termo. Aqui um extremo para ver gordura, aqui um extremo para ver líquido, certo? E aqui então nós temos duas ponderações também. Deixa eu ver se... Opa. Nós temos duas ponderações também, e aqui são observadas. Olha só. Aqui nós temos uma ponderação, tá? Como é que eu sei aqui, como é que eu vou saber quem é quem? Então, primeiro, o T1 mostra gordura e o T2 mostra líquido, certo? Líquido qualquer, tá? Então, olha só. O que a gente tem que ver? Olha só. Se eu observar aqui, dentro do olho, aqui está o olho, aqui está o olho. Consegue ver que esse aqui é branco e esse aqui é escuro? Bom, aqui já nos dá basicamente as nossas nossa referência para saber quem é um e quem é outro, tá? Então, o que acontece? Dentro do olho eu tenho líquido, certo? Então, se dentro do olho eu tenho líquido, se esse líquido aqui, ó, ele está brilhando, é porque é T2. Já esse aqui, essa parte de trás branca aqui, ó, é gordura. Por isso é um T1. Tá? Aqui, ó, dentro do cérebro, toda essa parte branca dentro do cérebro é líquido, é líquor. Por consequência, né, eu consigo ver esse líquor porque eu estou aplicando uma ponderação T2. Aqui eu não tenho nenhuma partezinha branca porque não tem gordura dentro do encéfalo, não tem gordura dentro do cérebro, né? Então, nada aqui dentro será branco, certo? Mas na parte de fora, sim, toda essa parte branca por fora aqui, ó, então essa parte branca de fora é gordura, né? Então, o T1 mostra a gordura aqui, ó, atrás do olho, e o T2 mostra líquido, ó, dentro do olho, bem branquinho. Isso aqui tudo é líquido dentro, certo? Então, essas duas ponderações elas vão ser demonstradas dessa maneira. O T1, né, com o TR e o TE baixos, né, valor de repetição, né, tempo de repetição, tempo de eco muito rápido, muito curto,
né? E o T2, tempo de repetição, né? E tempo de eco mais longos, né? Então, demora mais tempo para fazer uma repetição. O tempo de eco, né? O tempo da molécula de hidrogênio mandar o sinal para o detector, ela é maior, e aí tudo isso é T2. Tá? Isso faz com que eu tenha, então, essa diferença. Né? Eu consigo escolher aqui, né, T1 e T2, eu consigo escolher uma área específica para poder demonstrar. Certo? Aqui é a mesma coisa que a gente está vendo, né? Uma coronal, né? Aqui nós estamos vendo uma axial, aqui uma coronal, e aí, então, essa areazinha branca, desculpa, essa areazinha preta aqui, ó, são os ventrículos laterais. Já tínhamos visto isso lá em tomografia, né? Na parte anatômica lá de tomografia, sobre os ventrículos laterais, terceiro ventrículo, quarto ventrículo. Aqui são os ventrículos laterais. Eles estão pretos, tá? Eles estão pretos porque o meu TR é baixo e o meu TE é baixo também, ou seja, é um T1. Ó, tá aqui, ó, tá preto, isso aqui é preto, isso aqui é, né, preto é o modo de dizer, né, mais escuro, isso aqui tudo é ventrículo, certo? Então, o ventrículo lateral, os ventrículos laterais estão escuros porque o tempo de repetição e o tempo de eco, tá aqui do lado, são baixos, ou seja, indicando um T2, desculpa, indicando um T1. Se esse fosse branco, ó, olha o valor agora de TR e TE. 3.000 de TR e 99 de TE. Ou seja, estamos em T2. Então, é a mesma imagem, porém aqui utilizando uma ponderação, que é T1, valor de TR e TE baixos, e T2, tudo branco, né? Esse líquido branco, porque o meu TR e meu TE estão altos, certo? Bom, nós vamos ficando por aqui. Nós vamos ficando por aqui, porque já temos 1h40 minutos de aula, tá? Um pouquinho menos, na verdade, que eu vou ter que cortar umas coisinhas aí. Bom, mas assim, por enquanto é isso, acho que já tem muita informação, tá? Nós temos mais informação para trabalhar ainda, tá? Essa é a nossa só primeira aula, acho que não sei, 3, 4 aulas, eu acho, de ressonância, tá? Mas 3 aulas é certo, tá? Mais avaliação e tudo mais, né? Por enquanto é isso, então, só para a gente poder já começar a entender sobre ressonância, começar a entender alguns pontos. Não sei se tem questões a respeito do conteúdo na apostila de vocês, mas não importa, eu tenho essas questões prontas, eu vou copiar, colar e mandar para vocês, para o grupo, e aí então vocês podem começar a responder as informações pertinentes ao que a gente teve de conteúdo até agora, tá? Daí a gente vai fazendo, depois a gente faz uma revisão completa de todo o material, certo? Aí dessa maneira então fica mais fácil de poder trabalhar, beleza? Bom, aula 1 então de ressonância é isso por enquanto, tá? Fico disponível no grupo para poder tirar qualquer dúvida, né? Me pergunta, eu vou respondendo para vocês, e aí então a gente vai debatendo no grupo a respeito desse conteúdo, e aí eu poder tentar explicar de alguma outra maneira esse material, certo? Por enquanto é isso, então tá, tchau para vocês, até mais.